Olá, começa agora o JR Entrevista. O Ministério das Mulheres é o órgão responsável pela formulação, coordenação e execução de políticas e diretrizes de garantia dos direitos das mulheres. E para falar sobre o assunto, convidamos a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Seja muito bem-vinda aqui ao JR Entrevista, ministra. Ministra, o Ministério das Mulheres lançou recentemente o programa Brasil Sem Misoginia. A senhora acredita que ações de enfrentamento ao ódio podem diminuir a violência e discriminação contra as mulheres? Na verdade, quero agradecer, é um prazer estar aqui, né? Eu acredito, eu acho que o fato de que nós possamos diminuir o ódio contra as mulheres, porque a misoginia é o ódio contra as mulheres, e esse ódio, ele é o que faz com que as mulheres estejam morrendo de feminicídio, a questão da violência sexual, o aumento da violência doméstica e familiar, o cárcere privado. Então, nós estamos vendo a violência política de gênero, né, que está colocada. Então, tudo isso faz parte do processo do ódio. Então, quando nós fizermos uma iniciativa, porque ela é uma iniciativa, né, acho que é importante dizer isso, é uma iniciativa para que o Brasil se mobilize, né, que as empresas se mobilizem, que as pessoas individualmente se mobilizem e defendam um Brasil sem misoginia, sem ódio contra as mulheres, sem discriminação, né, sem preconceito. Quando nós tivermos o vizinho podendo ligar no 180, ligar no 190, sabendo o que ele pode fazer e ele sabendo que ele não pode se omitir, porque a omissão dele pode significar a vida daquela mulher, aí sim nós vamos, de fato, diminuir ou, né, que nós queremos como meta acabar com a violência contra as mulheres. Ministra, qual é a estratégia do governo para espalhar essa mensagem de combate à misoginia? A iniciativa deve envolver outros setores? Ela envolve outros setores? O que está sendo feito? Ontem, no lançamento, nessa semana, na verdade, no lançamento, nós tivemos aí a participação de mais de 100 entidades, empresas, instituições assinando a adesão, né, ao Brasil Sem Misoginia, porque ela não é uma iniciativa do governo única, exclusiva. Ela é uma iniciativa que, a partir de agora, o governo lançou, mas a partir de agora é da sociedade brasileira, das empresas que aderiram, que vão estar fazendo propaganda, que vão estar falando com seus funcionários, que vão estar mobilizando para que, de fato, nós possamos ter um país que seja um país de tolerância, seja um país de esperança, não seja um país em que você tem, né, a cada 6 horas uma mulher sendo morta por feminicídio. Eu não acredito, e eu acho que o Brasil não acredita, né, que nenhum brasileiro quer estar no ranking mundial de feminicídios, que nós estamos hoje no 5º lugar. Então, esse é o desafio do Brasil Sem Misoginia. Se você não quer esse título para o Brasil, então vem com a gente, porque aí as entidades são as pessoas, e é uma campanha tranquila, ela não tem, a gente tem as mensagens, mas você grava um vídeo, você fala com teus amigos, fala na tua igreja, é uma coisa que é para as pessoas aderirem, né, para as entidades, para as instituições aderirem. Porque só assim, de fato, nós vamos criar uma outra cultura no Brasil, um outro comportamento no Brasil. É o comportamento de que, se eu vejo uma mulher sofrendo, eu tenho que me meter, porque em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Eu acho que isso é que nós precisamos dizer e fazer. Agora, a senhora falou que as empresas também vão atuar. O Ministério dá algum tipo de suporte, de orientação? Como é que o Ministério está trabalhando em parceria com as instituições, com as empresas, em relação a essa campanha? Nós fizemos o lançamento, nós convidamos as empresas e as instituições para estar junto com a gente no lançamento, né? Agora nós vamos ver os planos de trabalho, vamos discutir. Eu quero, mas eu querer uma coisa, acontecer é outra. Mas, por exemplo, que a gente tem o pessoal dos esportes, as torcidas organizadas, né? Estava aí a torcida do Paysandu, estava a torcida do Rema, do Gaviões, do Flamengo, então nós estávamos com várias torcidas. O que é importante? Que essas torcidas vão com faixas, né? Se posicionem, gritem palavra de ordem, se conseguir no jogo, envolvam os times, né? Então, assim, essa é a ideia e a proposta. Então, a partir de agora, nós vamos fazer o plano de trabalho, como é que nós vamos atuar
de acordo com a realidade. Nós queremos discutir com empresas que financiam shows, né? Se é possível a gente ter algum show que o artista fale, convoque. Então, assim, o importante é que nós possamos ter uma mobilização, né? A iniciativa é uma mobilização nacional, é fazer a gente sair desse lugar de letargia que nós estamos quando nós falamos de violência contra as mulheres. Eu vou te dizer por que o governo acha isso importante e prioritário, inclusive o presidente Lula, né? Porque os dados da segurança pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que aumentou a violência sexual contra criança de 0 a 4 anos. Então, assim, depois ela aumenta de novo de 5 a 9 e ela dá uma estagnada na hora que chega nos 18. Então, ou a sociedade se mete agora, ou nós não vamos ter saída. Então, nós precisamos que a gente comece a perceber o que está acontecendo em nossa volta, no nosso dia a dia, com o nosso vizinho. A gente escuta, né? A gente percebe. Quer uma orientação? Liga no 180, não sabe o que fazer? Liga lá, é de graça, é rápido, as meninas sabem orientar, mas nós precisamos falar, né? Eu sempre digo que tem uma outra coisa que é importante, é falar. Nós precisamos falar, né? Então, no bar, né? E aí eu quero agora falar com os homens, porque não é uma campanha para as mulheres, né? Quero falar com os homens. No bar, quando o seu amigo disser que vai bater ou que é na porrada, você tem que dizer que não é assim que se resolve. Então, isso que é importante na mobilização nacional e na iniciativa Brasil Sem Misoginia. Ministra, recentemente a senhora, inclusive, deu uma declaração bastante preocupante. Foi a seguinte: a Lei Maria da Penha não é implementada no Brasil. Por que isso, ministra? Porque nós não temos serviço na maioria dos municípios. A lei, ela estabelece, né? Ela tipifica, né, quais são as violências, ela estabelece os procedimentos, mas ela também estabelece e cria, na verdade, ela não cria, ela orienta a criação de diversos serviços especializados. Então, as delegacias especializadas, juizados ou varas especializadas de violência doméstica, Ministério Público, Defensoria Pública, centros de referência. Então, veja bem, desses serviços que a lei institui, nós temos 156 juizados ou vara especializadas instituídas no Brasil. Nós temos 5.600 municípios. Então, portanto, nós estamos com um desafio aí de chegar no mínimo a 500, a 600, no mínimo em 10% desses municípios para que as mulheres possam ser atendidas. Nós temos delegacia em menos de 10% dos municípios brasileiros, delegacia especializada. E toda pesquisa, e toda mulher, quando quer fazer a denúncia, ela quer ir na delegacia de mulheres, ela não quer ir na outra delegacia. Então, nós precisamos ampliar o número de serviços. E hoje, Casas da Mulher Brasileira, que tem todos os serviços dentro, né, nós temos 13, nós estamos construindo, né, vamos construir mais 40, mas em funcionamento nós temos 7, que são Casas da Mulher Brasileira, mas nós temos as Casas da Mulher Cearense, no Ceará, e a Casa da Mulher Maranhense, no Maranhão. Isso dá um total de 13 serviços dessa magnitude. Isso não é suficiente. Então, se você não tem serviços especializados, você não está implementando a Lei Maria da Penha. Então, isso é um grande desafio que está colocado para os governos, para o governo federal, para os governos estaduais e para os governos municipais. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Ministra, continuando a nossa conversa, a senhora citou agora há pouco uma frase que as pessoas falam, né, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Depois as pessoas mudaram essa versão, briga de marido e mulher, as pessoas devem meter a colher, sim, né? Como é que a gente pode, ministra, fazer isso acontecer de fato? As pessoas ainda têm medo de denunciar, as pessoas ainda não sabem o caminho de fazer isso? Eu acho que não é questão nem de medo, é uma questão de insegurança.
né? Por quê? Porque você fala assim, ah, é a minha vizinha, depois eles voltam, né? Eu que vou ficar com a cara, né? Essa, pelo menos, é a maior desculpa, vamos dizer assim, que a gente encontra no Brasil. Na verdade, você não tem que ir lá e se meter. Não vamos solicitar isso para ninguém, porque você não sabe. Mas você pode ligar no 190 para que a polícia vá lá. Você pode, se você mora num condomínio, discutir com o síndico, discutir com as pessoas como é que você pode resolver isso, né, dentro do próprio condomínio, porque você não tem autoridade, mas o síndico tem de bater na porta. E muitas vezes bater na porta faz ele sair e ela ficar e a principal coisa é você, e aí eu queria dizer para quem é amigo, para quem é parente de uma mulher que sofre violência, é você nunca abandonar. Porque o primeiro ato do agressor é afastar a mulher das pessoas que ela ama, que ela gosta, que pode proteger. Então, tira a amiga, porque a amiga não presta, usa batom, usa roupa curta, né? Depois vai tirando uma irmã, porque é mais encrenqueira, depois vai tirando... Quando vê, a mulher está isolada e sozinha. Esse é o pior momento, né? Então, nós não podemos deixar nenhuma mulher que sofre violência sozinha. E nós não podemos culpá-la, né? Então, acho que essa consciência ela é importante. Por quê? Porque quando nós falamos em rede de atendimento, né, nós precisamos dos serviços especializados, nós precisamos da Patrulha Maria da Penha, mas nós precisamos das pessoas que nos ajudem, que são a rede de afeto. Então, se ela não tem nenhuma pessoa que ela possa pedir ajuda, né, que ela possa pedir socorro, e hoje uma das coisas que a Lei Maria da Penha permite é que a denúncia não precisa ser feita só pela vítima. A retirada da denúncia, sim, perante o juiz, mas a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa. Então, acho que isso é importante que a sociedade brasileira saiba. A segunda coisa, de fato, é falta de informação. Nós temos muitas mulheres que não saem, né, da situação de violência porque elas não sabem os direitos dela. Uma das grandes perguntas que o 180 responde é: se eu sair da minha casa com os meus filhos, porque eu estou sofrendo violência, eu vou perder a guarda dos meus filhos, eu vou perder a minha casa, né? Então, isso, e até por isso, a decisão do governo federal, já no primeiro governo do Lula, era colocar Minha Casa Minha Vida, a titularidade no nome das mulheres, o programa Bolsa Família na titularidade das mulheres, porque isso ajuda elas terem autonomia e decisão do que possam fazer ou não. Então, nessa perspectiva que a gente vai construindo a possibilidade da mulher sair da situação de violência. Falta informação, é preciso essa questão de informação, né? De levar essa informação às pessoas, de levar para as meninas que estão crescendo, de levar para os meninos que estão crescendo, né, ministra? Para termos gerações com outra visão de relacionamentos, né? Exatamente. E eu tenho dito muito duas coisas que para mim é importante. A primeira, nós precisamos falar com os homens e com os meninos. Mas a segunda coisa é nós precisamos falar com a sociedade, porque nós estamos... a gente fala assim, a gente tem que ir tudo pela educação. E aí a gente pensa em educação formal. Só que a criança, ela tem uma família, ela tem uma comunidade, ela vive ali. E nós somos, na verdade, fruto daquilo que nós vivemos. Então, nós precisamos também mudar o comportamento dos pais. Porque uma criança que vê o pai ameaçando, né, a mãe, batendo na mãe, colocando uma faca no pescoço da mãe, ela só vai ter uma relação com a sociedade, que é a relação de violência. Ela não vai ter outra relação. Então, nós precisamos discutir esse tipo de comportamento, discutir e a sociedade saber que isso tem consequências. E é por isso que é importante, né? Se você não sabe o que fazer, procura o CRAS, procura o CREAS, procura um serviço ou liga, né? 180 e pede informação, porque é importante, um dado, parece que é um detalhe pequeno que a gente fala, e eu vejo muitas pessoas dizendo assim, mas as mulheres parece que gostam de sofrer, não saem dessa situação, mas nós não sabemos o que ela sabe, nem a informação que ela tem, nem o que ela está passando, né?
mas, de repente, se ela liga, ela tem a informação necessária para sair da situação de violência. Ministra, a senhora é uma mulher que chegou a um cargo de poder, de liderança, mas a gente sabe que ainda poucas mulheres conseguem chegar a esses cargos, né? Para a senhora, é preciso criar ações afirmativas para aumentar a presença feminina em funções de destaque? Sim, eu acho que nós precisamos primeiro manter a cota dos 30%, né, que está em discussão, em jogo lá no Congresso. A segunda, porque ela ajudou, ela tem a cota, tem o financiamento e ela tem ajudado, né, de fato, que as mulheres se empoderem mais dentro dos partidos políticos. Agora, nós precisamos também ter uma política, e eu não vou dizer só uma política afirmativa, mas nós precisamos ter uma política pública que dê conta de garantir que as mulheres tenham possibilidade de serem lideranças. E não só dentro dos partidos, só sendo candidatas. Nós precisamos que as mulheres estejam em todos os lugares de poder. Nós precisamos que elas sejam as presidentes das empresas, né? Que elas sejam as grandes diretoras executivas, que elas tenham espaços em todos os lugares. Nos sindicatos, que elas sejam as presidentes, porque elas têm que ser sempre as secretárias, né? Então, assim, é essa questão da discussão das mulheres em situação de poder em todos os lugares. Por quê? Eu tenho dito, por isso que eu acho que a discussão da fala é importante, porque você precisa ter visibilidade. As mulheres precisam saber que tem mulheres que falam, que estão em posição de liderança, que estão em condições de enfrentar todo o sistema que está colocado para ajudar a defendê-las, para que elas possam se sentir encorajadas a ocupar esses espaços. Então, eu quero dizer assim, nós vamos investir em lideranças. Eu tenho dito muito que eu quero fazer, estou conversando com o governo de Mato Grosso do Sul, talvez lá seja o primeiro, né, o Eduardo Riedel, porque eu quero fazer, eu penso num centro, ou numa sala, ou num espaço, que seja um espaço de formação das mulheres. Aí você vai formar as mulheres, qualificar elas para o mercado de trabalho, se elas não tiverem uma qualificação, ou reciclar elas, porque muitas vezes tem e está há 15 anos fora da profissão. Então, muita coisa mudou nesse período, então vamos reciclar, né? E fazer uma outra coisa que é super importante, que é a questão da inclusão digital das mulheres. Hoje nós fazemos tudo pelo celular, pela internet, né? Então, mas a maioria das mulheres não sabem fazer. Elas sabem olhar o WhatsApp. Mas além do WhatsApp, né? Quais são as outras informações? Muitos documentos você tira pelo gov.br, aí como é que você entra, como é que você faz, como é que você mexe com essas televisões, essa nova tecnologia colocada, né? Então, tudo isso é importante para todas as mulheres do Brasil, não só para uma parte das mulheres. Então, inclusão digital, né? A gente colocar nessa parte e fazer com que esse espaço seja um espaço de liderança e de formação dessas mulheres. Junto com a formação e qualificação, você faz também a questão da oratória, da negociação, né? De como é que você negocia, de como é que você participa, porque aí você dá condições a ela de ser liderança. Porque muito mais do que empoderar, ela se empodera quando ela souber que ela é uma grande liderança. Então, acho que esse é o desafio que está colocado para o Ministério das Mulheres aí, e para o Brasil, né, na verdade. O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala mais com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Ministra, vou voltar num assunto que a gente conversou no outro bloco, que é a questão de ocupação de cargos importantes. O presidente Lula tem agora que escolher um novo nome para a vaga deixada pela ministra Rosa Weber no STF. Existe aí uma torcida para que seja mulher. Algumas pessoas até falam que deve ser uma mulher e negra também. Tem também a saída da presidente da Caixa Econômica por esses dias. A senhora torce para que essas vagas todas sejam preenchidas sempre por mulheres? A senhora chega a conversar sobre isso com o presidente, ministra? É uma decisão que cabe a ele, né? Eu acho que o presidente da República, com 52 milhões de votos, não vai
ter esse tipo de pressão, a gente conversa sobre o empoderamento das mulheres, né, de toda uma forma geral. Agora, eu quero dizer que você se elege presidente, governador e prefeito, mas algumas coisas você não faz escolha. No nosso caso, você tem as indicações que são partidárias para os ministérios. Então, o que eu quero discutir com a sociedade, e aí é dizer que os partidos precisam indicar mulheres. E nos partidos tem mulheres. Nós temos um fórum, né, de partidos políticos, de mulheres de partidos políticos, que reúnem as mulheres de todos os partidos, que discutem exatamente isso. Eles precisam indicar as mulheres, porque aí sim nós teremos, e não é que não tenha mulheres nos partidos, por isso que eu estou falando do fórum. Tem mulheres competentes, boas, que podem estar ocupando esses lugares, mas eles indicam os homens. Então, nós precisamos, nesse debate do empoderamento, né, discutir efetivamente quais são os nomes. E nós, mulheres, brigarmos também para ocuparmos esses ministérios, né? Então, acho que isso é importante. A conjuntura não permite que as escolhas sejam única, exclusiva do presidente da República, né? Ministra, ao longo dessa nossa entrevista, dessa nossa conversa, a senhora citou várias vezes o número 180, o telefone 180. Para finalizar, eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador a importância do Ligue 180, o serviço de utilidade pública para o enfrentamento da violência contra a mulher. No 180, eu acho que isso é fundamental, porque o 180 ele é um telefone, é um serviço público gratuito, né? Ele atende 24 horas por dia, atende qualquer lugar do país, né? As meninas que são mulheres que trabalham no 180 estão preparadas, nós capacitamos e preparamos elas para responder todas as informações que forem necessárias para fazer um atendimento qualificado. Então, quais são os atendimentos que o 180 faz? Ele presta informação sobre todas as formas de violência. Violência sexual, violência doméstica, feminicídio, todas as formas, violência política de gênero, né? Agora a questão da lei da igualdade salarial. Então, nós colocamos elas estão preparadas para responder a tudo isso. Nos casos de urgência e emergência, a gente orienta que ligue, que é a hora que está acontecendo, ligue no 190, porque se liga no 180, nós ainda precisamos ligar para o 190 e, nesse caso, 2 minutos pode ser uma vida, né? Então, mas também, se for necessário, saber todos os tipos de orientação, então a informação, a orientação e denúncias. Então, nós fazemos esses 3 tipos de atendimento. E hoje nós estamos também com o serviço de WhatsApp. Se você não consegue falar, se você não consegue estar com problema, manda uma mensagem. Nós vamos deixar aqui com vocês o telefone do WhatsApp para vocês nos ajudarem a divulgar, porque também é um mecanismo muito importante para que as mulheres, né, possam fazer as denúncias. Agora, ministra, a senhora falou que é um serviço gratuito, quer dizer, a pessoa pode ligar de telefone fixo, de telefone celular, não vai ser cobrada essa chamada, é isso, né? E é anônimo também. É anônimo. Se você quiser fazer uma denúncia de uma outra vizinha, qualquer coisa, é anônimo, você não precisa se identificar. Agora, ministra, o número de chamadas que vocês recebem tem sido muito grande? Menos do que a gente espera, porque nesses últimos anos ele praticamente foi destruído, né? Então, agora que nós estamos recuperando, e por isso eu peço que cada um que está assistindo, cada uma que está assistindo, por favor, fale para a vizinha, fale para a amiga, 180, pode salvar a vida. Obrigada, ministra. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, ministra, no JR Entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você também pela companhia e até a próxima.